Hoje é sábado, dia 31 de dezembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. 31 de dezembro, Réveillon, a virada do ano, né? Dia de a gente refletir sobre como vivemos este ano, traçar expectativas, projetos e sonhos para o nosso próximo ano, mas sempre pensando na graça e na bênção de Deus, que nos acompanhou e que nós queremos e desejamos que nos acompanhe no próximo ano. Está terminando o mês, está terminando o ano e nós estamos aqui na nossa caminhada com a Academia Espiritual. Esta é a Academia Espiritual de número 252. Nós começamos no Domingo da Misericórdia. Aliás, retomei, né? Porque eu já tinha começado esse projeto quando estava em Guaraciama há um tempo atrás na pandemia, mas tive que parar e aí retomei no Domingo da Misericórdia e hoje encerramos este programa do ano de 2022 de número 252. Mas vamos à palavra de Deus, a palavra que fortalece a musculatura da nossa alma. Estamos no 7º dia da 8ª do Natal. A encarnação do Filho de Deus impregnou de Cristo toda a história humana e a vida de cada ser humano. Com Jesus feito nosso irmão, o homem entrou na família de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho que vamos meditar é de São João, no capítulo 1, versículos de 1 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, para todos que chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai com o Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim.
De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nós já meditamos este texto do Evangelho no domingo de Natal, no domingo passado, né? Ouvimos e meditamos. E novamente aparece aqui hoje, neste último dia do ano. É bom porque a palavra de Deus ela é sempre viva e nós sempre podemos tirar novas e novas lições. O tema principal deste Evangelho é o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio ao mundo e assumiu a nossa carne. A Igreja insiste muito nisso, porque no início do cristianismo apareceram muitas heresias negando a humanidade de Jesus e outras depois negando a divindade. A Igreja insiste muito. O Verbo de Deus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, os versículos 5 a 13, nós encontramos São João que apresenta o Verbo de Deus, né? E os versículos 5 a 13, aliás, então, ele deixa de falar um pouco do Verbo para apresentar João Batista e a reação de João Batista em relação a Jesus e de todas as pessoas. Assim, nós temos o arauto do Verbo, João Batista, que anuncia Jesus como luz verdadeira. Nós temos ainda como tema no Evangelho a rejeição ao Verbo de Deus. Eles o rejeitaram, desprezaram e o pregaram numa cruz. O texto vem dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus não foi bem acolhido e ainda hoje não é na sociedade, no mundo e nem sempre no nosso coração. Mas em contrapartida também o Evangelho fala da aceitação ao Verbo. Quem o recebeu pôde então se tornar filho de Deus, ou seja, participar da família de Deus. E de fato, pelo batismo, nós nascemos de novo. Nascemos de Deus mesmo, né? Pela água e pelo Espírito Santo. Depois de afirmar a perfeita divindade de Jesus, lá no versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós já vimos que a palavra e o Verbo, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a mesma coisa. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a palavra de Deus, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, depois de afirmar isso, São João no Evangelho assevera a perfeita humanidade de Cristo. E nós rezamos e professamos isso na fé. O credo niceno-constantinopolitano, justamente que foi construído a partir dos concílios de Niceia, de Constantinopla, que o concílio que combateu as heresias e afirmou a verdade sobre as duas naturezas de Jesus, traz isso bem explicitamente. E então, no início do cristianismo, como já disse, são várias heresias que têm dificuldade de aceitar a humanidade de Cristo. Quem não aceita a humanidade de Cristo, quem diz que Jesus era só Deus e apenas parecia gente, está cometendo heresia, porque a Igreja nunca ensinou e não vai ensinar isso. A Igreja combateu toda forma de pensamento sobre isso, fez concílios e declarou solenemente como dogma de fé a verdadeira humanidade e verdadeira divindade em Jesus, as duas naturezas. O Verbo assumiu a natureza humana, ele não fez de conta que só parecia gente.
A expressão teológica que nós temos para isso é união hipostática, a união da natureza humana com a natureza divina. A segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina e sem colocar a natureza humana, em prejuízo. As duas perfeitamente harmonizadas. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, trouxe a salvação para a humanidade e ele veio revelar a glória de Deus. Assim, a gente consegue resumir um pouco desse texto do Evangelho, que às vezes é um pouco denso por causa das palavras, do jeito, da linguagem filosófica, teológica de São João Evangelista. Bom, João Batista, o arauto do Evangelho, o arauto de Cristo, do Messias, faz uma apresentação no versículo 15 até o 18. Então, São João fala desse João Batista, o arauto, e mostra que Jesus tem a primazia. Ele veio depois de mim, mas passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Essa atitude de João Batista de reconhecer a primazia de Jesus, porque nele a plenitude da graça, nele se completa toda a lei e ele nos mostra o Pai. Ao terminar este ano, esta palavra pode também nos ajudar a pensar como vivemos este ano, como foi a nossa fé, o nosso seguimento a Jesus e como nós correspondemos à fé e este seguimento a Jesus, o amor a Jesus, na vivência com os irmãos e irmãs, construindo a sociedade e o mundo. Vamos tirar um pouquinho hoje para pensar, para avaliar este ano que passou e, sobretudo, para agradecer a Deus. Sobretudo, agradecer, mesmo as dificuldades, mesmo as situações que nós não demos conta. Que o Senhor acolha a nossa oração de gratidão e nos derrame imensas bênçãos para o próximo ano que tão logo chegará para nós. Rezemos. Obrigado, Senhor, porque Teu Filho Jesus assumiu a nossa humanidade para nos salvar e nos resgatar. Obrigado por este ano que termina, por todas as bênçãos e graças, por todo aprendizado, por todas as dificuldades que superamos. Obrigado, Senhor, porque podemos contar contigo, porque o Teu amor nos envolveu. Fica conosco, acompanhe-nos, abençoe-nos nos próximos tempos que virão. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.